Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso podcast É Bom Pra Quê? Saúde, qualidade de vida e longevidade. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Aline Teixeira, comunicadora e profissional de saúde. E hoje o tema do nosso podcast é um tema que, na verdade, às vezes é um tabu para muita gente. Um pedido de um amigo, um grande amigo meu, que me chamou no Instagram e falou: Aline, este tema é necessário. Pesquisei bastante, realmente, que é sobre disfunção sexual masculina. E claro que eu trago hoje, nos estúdios do nosso podcast, uma autoridade no assunto, que é o Dr. Cristiano Stivaletti. É isso? Isso. Tudo bem? Tudo bem, Aline? Prazer imenso receber você aqui nos nossos estúdios. Eu só tenho a agradecer pelo convite e pela oportunidade. Tenho certeza que, depois de hoje, a vida de muita gente vai mudar, doutor Cristiano. O nosso objetivo é impactar a vida das pessoas. Impactar a vida das pessoas É isso aí. e trazer qualidade de vida e longevidade, que é o nosso tema, o tema do nosso podcast. Eu acho que não. Não, A gente tem que já trazer, gostei do desafio. tem que trazer informação. Informação. A pessoa decide se ela quer ter uma boa vida ou uma má vida. E não, exatamente. Mas a gente preza. Vamos falar que a gente preza pela qualidade de vida e pela longevidade. Mas vai dizer que as pessoas não sabem o que é certo e o que é errado. Não sabem. As pessoas sabem que Elas fazer sabem. atividade física é bom, faz bem para a vida delas, mas elas são sedentárias. E insistem. Inclusive, eu quero mandar um grande beijo para minha outra entrevistada do nosso podcast, que a gente falava justamente sobre isso. Educadora física, Carolina. Falamos justamente sobre o esporte, o impacto que tem, e a gente realmente sabe que está aí para todo mundo e que a gente busca informar, mas a pessoa que decide se ela pretende ou se ela não pretende. Eu via alguém correndo na rua há tempos atrás e eu achava que era um doido. O que essa pessoa tira de prazer ou coisa assim, ficar correndo, suando, passando falta de ar, subida, dor, né? E eu fui obeso mórbido. Eu tive 150 quilos. Olha só. E eu entrei para a vida do esporte e eu virei corredor de rua. Aquilo que eu achava que era Então você e meu... horrível. Então você e Michael Fabiano também. É, Doutor Michael Fabiano ali, corredor, que não me deixa mentir. eu corri maratona. Eu corri 42 quilômetros. Tem uma medalhinha lá em casa que eu completei uma maratona, né? E isso muda a vida da gente. Sim. Muda completamente. Hoje, eu não consigo ficar. A rotina, às vezes, me faz ficar sem atividade física, mas eu tenho que fazer. Então, hoje eu tô aqui em Uberlândia, eu moro em Brasília. Sim. Eu chego aqui 5 da manhã para atender na medicina aqui, Sim. né? E eu vou para academia de manhã antes de começar os atendimentos. Então já é uma referência em qualidade de vida. E eu apresento vocês o nosso sexólogo, doutor Cristiano, vai falar para nós sobre, inclusive, tem a ver a sexualidade com o esporte, com a atividade física, ou não? Tem tudo a ver. Ótimo. Tem tudo a ver. Um corpo sadio, um corpo em movimento, um corpo forte, é um corpo que te dá essa condição de poder ter uma boa relação sexual. Beleza, ótimo. Doutor Cristiano, a gente foi pesquisar, existem muitas informações, principalmente no Conselho de Urologia, peguei dados importantes, falando do número de pessoas, número de homens que têm problema com disfunção sexual. E aí, no Brasil, também são dados alarmantes. É um dado verídico esse número de pessoas que têm esse problema com disfunção? Você trabalha com isso, principalmente aqui em Uberlândia, é referência na cidade em sexologia, médico, sexólogo. Conta para nós como é que funciona esse tratamento com os homens, que a gente sabe que existe um tabu muito grande. É real. Sim, existe. Um tabu. Existe. O homem não gosta de falar sobre Não isso. gosta de falar sobre Não isso. Inclusive, tem muita gente que está agora assistindo o nosso episódio, assim, muitas vezes até assim, nossa, eu não quero que ninguém veja que eu estou vendo sobre isso. É verdade, não é isso, doutor? É isso aí. Como é que o senhor lida com isso na prática clínica praticamente todos os dias? Talvez nós tenhamos muito mais disfunção do que a gente imagina, né? Nós temos situações disfuncionais que não estão nem catalogadas, né? O homem, em geral, é muito mal educado para o sexo. A mulher também é. A nossa sociedade é muito mal educada para o sexo. A gente prefere colocar matérias absolutamente desnecessárias na grade curricular e não se fala sobre sexo. Mesmo porque... Isso na academia. Na faculdade de medicina. Sim, sim. Eu passei 6 anos na faculdade de medicina, ninguém falou sobre orgasmo.
Ninguém falou sobre orgasmo, ninguém falou sobre satisfação sexual. Não se fala nisso. Na minha graduação também não. Não se fala nisso, né? Então, por exemplo, os homens têm uma dificuldade de diferenciar o que é ereção e o que é vontade de ter relação. Então você não necessariamente está com vontade de ter relação quando tem uma ereção. Pode ser aquela ereção de manhã cedo, da bexiga, né? E você pode estar com vontade e não ter ereção. E tem muito homem que confunde isso. Isso é uma disfunção. É uma disfunção já, Sim. né, de conceito. Mas aí quando começa a aparecer o componente do outro, e aí você perde um relacionamento, você causa um problema no seu relacionamento porque você não está tendo relação, não está tendo a relação que você gostaria de ter, aí que eles começam a procurar ajuda. O homem dificilmente vai procurar ajuda precocemente. Vai ser só quando já está muito, muito avançado. E existe uma idade, ou qualquer idade pode passar por isso, doutor Cristiano? Qualquer idade pode passar por isso, né? Eu tenho paciente com disfunção erétil desde os 18 anos. Claro que as causas mudam, Sim. né? Possivelmente, Quais são as causas? nos 18 anos, a causa mais é psicogênica, Certo. né? Ansiedade, algum trauma, algum medo, né? Eu tinha um paciente lá em Brasília, ele tinha acho que 26 ou 27 anos. E ele não conseguia ter relação com a namorada. E aí, na anamnese, na história, né? Ele tinha ótimas ereções enquanto estava na preliminar de roupa. A hora que ele tirava a roupa, ele tinha tanta vergonha do corpo dele que ele era muito, muito magro. E aí Autoestima. E aí diz que perdia a ereção. Com a namorada ali do lado, e ele tinha ereção a 30 segundos atrás. Depois. No caso, baixa estima, né, no caso. Exatamente, aí a gente tem que tratar, Sim. tem que tratar a parte da ansiedade, né? Você disse que procurou muito na literatura de urologia. Sim, sim. É um erro o urologista tratar isso. É um erro. Porque, primeiro, o urologista é um cirurgião. A cabeça dele é cirúrgica. O nosso maior órgão sexual é o nosso cérebro, é a nossa mente. Sim. E não tem nada a ver com urologia, né? Mas só porque eu tenho pênis envolvido, eles acham que tem que ser o urologista que tem que tomar conta. Inclusive, quando eu falei da nossa entrevista de hoje, que viram nos stories, eles falaram, não, ele é urologista, ele é sexólogo. Eu não sou urologista e eu acho que o urologista não deve tratar isso. Sim. Isso é importante, porque às vezes a pessoa não sabe onde procurar ajuda, né? O homem, às vezes, tem dificuldade de procurar ajuda e, às vezes, procura, na via que não seria a via adequada. Estou falando alguma bobagem? Mesma coisa, a ginecologista. Sim. Quando a mulher procura ginecologista por problemas sexuais, nem sempre a profissional que está lá vai ter Sim. o jeito para falar sobre isso. E a maior parte das disfunções sexuais femininas ou é hormonal, aí que tem a ver mais com o endócrino, Sim. ou é psicológica, daí tem a ver com a parte da psicologia, da psiquiatria. E daí vem a pergunta, quais são os tipos de disfunção masculina mais comum? Então, basicamente são 4, certo? A primeira e muito frequente depois dos 45, 50 anos é a causa vascular. Então, a gente está acostumado a pensar que a única artéria que enche de colesterol, de triglicerídeo, é a nossa coronária e dá um infarto. Mas não, todas as nossas artérias enchem de colesterol e triglicerídeo, né? Então, se faltar sangue, não vai ter uma ereção de boa qualidade, certo? A segunda causa é a causa hormonal. E dá para entender bem por quê, né? Nós temos a testosterona, que banha, né, o nosso corpo. E se nós tivermos um problema na testosterona ou no receptor dela, que vai causar um bloqueio, também vai causar, além da disfunção erétil, a falta da vontade, né, do desejo. Depois nós temos a questão enzimática. Tem uma enzima lá que bloqueia a produção de um gás que a gente precisa bloquear essa enzima para poder produzir uma ereção. Se essa enzima está muito ativa, a gente não vai conseguir desbloquear ela. E isso acontece com o passar dos anos, ela vai ficando cada vez mais presente, Sim. ou nos casos de jejum sexual. E aí eu falo muitas vezes o paciente passa 1 ano, às vezes 1 ano e meio, 2 anos sem ter relação. Mas por quê? Porque, por exemplo, o cara já tinha 60 anos, a esposa ficou doente, com câncer. Ele fica lá 1, 2, 3 anos cuidando da esposa, a esposa falece,
mais um ano, às vezes, de luto, e começa a ter um novo relacionamento. Aí não funciona. Aqui, ó, tá 4 anos guardado no fundo da garagem, né? Sim. Aí você quer só tocar o arranque e sair funcionando. Não vai funcionar. Não vai funcionar. E por último, nós temos a parte psicológica. Como é que a gente diferencia a causa psicológica de todas as outras? Se em algum momento o homem tem uma ótima ereção. Ah, mas eu não tenho. Pensa bem. De madrugada, de manhã cedo, sozinho no banho. Se tem uma ótima ereção, quer dizer que tem problema psicológico. Porque não tem nenhuma coisa orgânica que vai deixar você ter ereção uma vez e não ter ereção na outra, né? Então, basicamente são esses 4. Existem alguns mitos, inclusive que é bem comum, sobre pornografia, que isso dificulta ou não. Outro mito que é bebida ajuda ou não. Estamos aqui com um especialista para poder explicar para nós. Então tá, nós nunca na história da humanidade tivemos tanto acesso à nudez e pornografia quanto nós temos hoje. Nunca. Então não há uma base para nós dizermos, em tanto tempo atrás era assim e agora... Não existe, tá? Então, com a disseminação, primeiro, dos impressos, depois da fita VHS, depois aí foi entrando CD, e hoje em dia streaming. É muito fácil. A gente liga um circuito de dopamina no nosso cérebro cada vez que a gente faz isso, né? O circuito de dopamina é o mesmo para qualquer tipo de vício, certo? Então, é cigarro, é cocaína, é álcool, é jogo, é pornografia. Qualquer uma dessas coisas é um vício. Sim, sim. E o conceito de vício, primeiro, você vira escravo dele. Então, fica dependente. No momento que você começa a ter recompensa naquilo lá, o seu cérebro diz, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. E aí você vira dependente dele e você só quer fazer aquilo. Então, se você fica viciado em pornografia, você não quer mais ter relação. Fica condicionado a só sentir prazer com a pornografia, por exemplo. Né? E a segunda característica do vício, que você faz tantas vezes e você esgota a dopamina. E aí você não quer fazer mais nada. Aí você vai descansar, vai dormir até outro dia. Acontece muito com quem usa crack. Fica 1, 2, 3 dias usando, depois fica 2, 3 dias sem nem comer direito. Porque acontece o esgotamento da dopamina no cérebro. Então, a pornografia tem esse problema. Além do que, a pessoa se condiciona a trocando de vídeo. Cada vez uma coisa que dá mais tesão. Aí quando você fica com uma pessoa só, eu vou trocar a pessoa. Sim. Não tem como. Né? Então, a pornografia é extremamente prejudicial. E como é que o parceiro lida com essa situação? De uma pessoa que não está querendo uma ajuda, por exemplo, que não quer conversar sobre o assunto ou que se nega ou que coloca a culpa no outro. Difícil, né? Esse colocar a culpa no outro é transferência. Né? Exatamente. Transferência é um mecanismo psicológico dos mais perversos. Porque tira a culpa do culpado e coloca na vítima. E depois não tem como resolver também, se você não se assume como uma culpa, né? Exatamente. Então, é um tema espinhoso. Sim. Um tema espinhoso. Mas, é como eu falei. O homem só vai procurar ajuda quando ele tiver um prejuízo grande. Um prejuízo familiar, um prejuízo emocional, um prejuízo na parte sexual. Então, aquele negócio que só vai procurar ajuda depois que levou um chifre. Aí ele vai começar a procurar ajuda. Agora, conta pra gente, tem muito caso, doutor? Demais. Muito caso. Demais. E só procurou ajuda depois que chegou nessa situação. E eles chegam lá, não é na primeira vez que eles falam. Na primeira consulta, tudo aquele negócio e tal. E aí, começa o tratamento. Aqui na Clínica Mais Homem, em Uberlândia, sim. Nós temos a fisioterapia. Referência em sexologia em Uberlândia. E aí, na fisioterapia, é uma terapia que ele faz toda semana, às vezes 2 vezes na semana. Ele se abre com o fisioterapeuta. E aí ele conta. Foi por causa disso, eu estava sem vontade, ou eu estava com disfunção. E aí, a mulher não estava com disfunção. E ela foi procurar alguém. Né? E aí, quando acontece isso, aí o cara vai procurar ajuda. Aí chegou a hora de eu te perguntar. E aí, quais são as ferramentas de ajuda que você, enquanto sexólogo, você indica em
em sua prática clínica? Você tem uma equipe, inclusive, não é isso? Sim. Qual é a forma, se o homem se vê com essa situação? Primeiro, tirar esse tabu, tirar esse preconceito. Era o primeiro passo. E depois, quais são os outros passos, doutor Cristiano? Nós temos aquela situação do sapo na água quente. Você conhece? Não. Se você jogar um sapo na água quente, ele pula. Sim. Mas se você colocar ele na água fria e for esquentando a água, ele morre cozido. Então, aquele homem que quando tinha 20, 25 anos, tocava o terror. Tinha várias relações, tinha várias parceiras, aí com 30 ele começa a diminuir, com 35, com 40, 45. É o sapo que está na panela, com a água esquentando. Ele não nota que a vida sexual dele foi se esvaindo. E talvez há 40, 50 anos atrás a gente pensasse numa pessoa de 50 anos, uma pessoa idosa. Mas hoje a pessoa de 50 anos é plenamente capaz e produtiva, né? E tem uma vida sexual ativa, né? Então ele vai deixando cair até um nível que está muito ruim, muito ruim. Hoje eu tive um paciente, 66 anos, com uma parceira de 45 anos. E aí eu perguntei para ele, você acha que você vai ter quantas parceiras 20 anos mais novas que você na vida até você morrer? Porque está com 66 anos. Sim. Não tem mais tanto tempo assim pela frente, né? Eu falei, aproveita agora, cara. Você ainda tem vigor, ainda tem capacidade, tem possibilidade. Vamos lá. Vamos botar esse negócio para funcionar de novo. Sim. Interessante. E aí... Aí a gente usa, então, Sim. não é mais homem. A gente usa a técnica chama RTOS, certo? É uma junção de farmacoterapia e fisioterapia. Então, a gente usa a fisioterapia para disfunção erétil de causa vascular, para disfunção erétil de causa enzimática, e a gente usa a fisioterapia para ejaculação precoce. Sim. E as medicações, o farmacoterápico para cada uma dessas coisas. Excelente. E aí, como que a pessoa faz, além de entrar em contato com você, existe uma avaliação inicial? Como é que funciona, doutor? Então, existe primeiro a triagem lá no call center. Sim. Né? O call center E vai a te perguntar. timidez? Né? A gente sabe que tem essa questão da timidez masculina. Tem. Mas assim, primeiro no call center. Então, Sim. o call center faz toda a avaliação, se aquela queixa realmente é atendida pela gente. Porque tem muito paciente que vai procurar de pedra nos rins, que acha que é urologia. Não, a gente não trata Sim. isso, né? Trata só as coisas de origem sexual. E aí a pessoa vai para a clínica. Tem seu horário marcado, né? E vai ficar numa sala de espera individual. Não é aquele sofá assim que tu vai dizer, aquele ali é broxa, aquele lá eu sei. Não. Cada um na sua salinha, o médico chama, cada um por sua vez, para fazer a avaliação. Então, é o máximo de sigilo possível, o máximo de privacidade, para não expor. Claro. Mas depois que você vê que aquilo não é uma falta de caráter, Sim. é um problema de saúde, né? E você está querendo melhorar, você não está querendo ir lá para piorar, Com né? certeza. E aí eles começam a relaxar, e aí começam a trocar conversa com outros pacientes, com o pessoal da clínica, então fica tudo muito legal. Mas tem essa privacidade sempre. Ótimo. Doutor Cristiano, tem muita gente que procura vocês, muitos homens que procuram vocês, achando assim, o meu casamento vai acabar, minha relação vai acabar com o meu parceiro, justamente por causa disso, colocando a culpa no parceiro. A gente já falou de culpa, mas existe pessoas que vai lá para aconselhar se termina ou se não termina, diante de uma situação como essa? Para aconselhar, não sei se seria bem o nome, né? Mas muitas vezes vai o casal. Sim. A gente tem a sala de espera do casal. E a gente vê a mulher muito bem vestida, muito produzida, e o homem lá embaixo. Isso nós temos 2 sinais aqui. Sim. Primeiro, da baixa autoestima dele, e segundo, da tentativa dela chamar atenção. Especialmente em caso de falta de desejo ou da disfunção erétil, como eu já falei, o homem confunde. Se o negócio não subiu é porque não está com vontade, né? Ou às vezes ele teve problema de disfunção erétil e ele passa a evitar para não passar a vergonha de novo, né? Então a mulher vem super produzida porque ela quer chamar a atenção dele e ele vem lá embaixo porque a autoestima dele tá caída. É uma forma da gente notar. Mas o que mais dá final de relacionamento não é a disfunção erétil, é a ejaculação precoce. Mesmo? Sim. O que mais dá final de relacionamento é a ejaculação precoce.
Primeiro, porque ela é muito mais comum em jovens. E quando a gente é jovem, a gente tem um relacionamento de 1 ano, 2 anos, não tem filhos, não tem bens, né? Sim. Então, acaba o relacionamento mais rapidamente, mais facilmente. Depois que já está com 20, 30 anos de casado, é mais difícil de terminar o relacionamento. Além do que, quando Aí a mulher que termina. quando é a disfunção erétil, Hum. a mulher sente dó. Porque todo mundo ficou no 0 a 0 ali, né? Agora, quando é ejaculação precoce, ela sente raiva. Porque ele aproveitou e ela não. Entendeu? Então, a ejaculação precoce causa mais final de relacionamento. Então, eu pergunto para você. Você também tem um podcast falando, Muito Prazer Podcast, não é isso? Isso. Você tem uma colega, como é o nome dela, da É a apresentadora? Marcela. Marcela. Trabalha com você? Ela é uma educadora sexual lá em Brasília. Marcela, um beijo para você. Adorei os episódios. Gostei muito. Ela trabalha em rádio também. Joia. Trabalha em rádio. E aí a gente tem esse programa, esse podcast. Inclusive nós temos já um marcado para a semana que vem. Nós vamos entrevistar 2 fisioterapeutas da Mais Homem sobre como é que é o tratamento. Como que é o tratamento? Isso. Excelente. Então já fica o nome, já fica o convite. Muito para os prazer. nossos ouvintes. Muito prazer, vírgula, podcast. Excelente. E de onde surgiu a sua vontade, enquanto médico, em trabalhar com sexologia? Porque eu tive problema. Então, quando eu tinha 35 anos, 36 anos, eu apresentei uma disfunção erétil com essa idade. Já dentro da medicina. Já era médico há vários anos, mais de 10 anos. E eu perdi um relacionamento, eu perdi um casamento por causa disso. E aí, logo depois eu tive um infarto. Eu tive um infarto com 37 anos de idade. E aí eu fui atrás. Aí pedi pro meu cardiologista e ele falou, não, vai no uro. Aí eu fui no uro, ele, tadalafila. Pô, mas não é só isso, né? Aí vai no endócrino. Aí fui no endócrino, não, tá tudo normal. Minha testosterona estava em 179, bem abaixo do normal. Vai no psiquiatra. Aí quando eu vi, eu tinha passado em 4 médicos, não tinha solução nenhuma. Aí eu achei um médico em São Paulo. Fui consultar com ele, Dr. Emílio Sebe. Passei a trabalhar com ele. Trabalhei com ele, inclusive em Brasília, quando ele abriu a filial da clínica dele lá. Aí depois eu saí para me especializar em sexologia e abri a Mais Homem. Aí passei a trabalhar porque eu tive a experiência, né, de como é que é. E depois disso já tive outras experiências também muito boas dentro da área. Dentro da área, que coisa boa. Muitos casos desses pacientes que procuram vocês e depois voltam e falam, não, graças a Deus deu certo, foi bom. Eu já tive paciente que chegou lá e disse, doutor, se o senhor não der jeito, eu vou me matar. Sim, sim. Vários. Existem muitos vários, casos também, vários. né? E disse assim, ó, eu já falei para minha esposa que eu não sirvo mais para nada e que ela pode procurar outro. É muito difícil, né? É muito difícil. Né? Para a mulher e para o homem. Também conheço muitos casos, já estão até idosos, que ele teve uma disfunção sexual aos 40 anos, 45, eles hoje estão com quase 70 anos e a vida acabou. Né? Nunca quis procurar ajuda. O meu paciente mais... Eu não queria que ela contasse para ninguém, todo mundo sabe. O meu paciente mais idoso, hoje em tratamento, é daqui de Uberlândia. Mesmo? Tem 83 ou 84 anos. Que bacana. Um casal lindinho. Os 2 têm mais de 80 anos. Sim, que bom. E é uma alegria atendê-los. Isso é muito bom porque isso incentiva as outras pessoas, né? Como a gente fala, as pessoas, elas temem, elas têm um tabu, elas têm medo do julgamento das pessoas. Não só, muitas vezes, até a mulher. A mulher, ela é mais, desinibida em relação a isso. Mas existem muitas mulheres que elas também, junto com o homem, elas se silenciam, né? E vivem uma vida de... E a gente está começando a fazer um trabalho um pouquinho diferente. Logo nós vamos trazer uma nova marca aqui para Uberlândia, que é a You Better, né? Você Melhor, né? Que é não só para tratar disfunção sexual, mas para levar você para um novo patamar de performance sexual. Excelente. Além disso, nós também vamos trabalhar com a parte toda de hormonioterapia. Ótimo. E emagrecimento. Então, é um conjunto, trazendo, né? Exatamente, porque é você melhor. Sim. Né? E aí vem a diferença. É tanto para homem quanto para mulher. Importante. Importante e necessário. O hormônio é simplesmente um dos maiores presentes que Deus nos deu.
E a vida da gente é regulada diretamente pelos hormônios. Não é porque a gente fica velho que os nossos hormônios caem. Os nossos hormônios caem e daí a gente fica velho, né? Você deve conhecer mãe, tias, amigas que passaram da menopausa e a diferença assim, em 2, 3 anos foi gritante na qualidade de vida, na pele, na quantidade de músculo, né? Então, nós estamos trazendo toda essa parte de hormônio para ajudar as pessoas nessa fase aí dos 35, 40 mais para se preparar para a velhice. Isso, porque eu bato na tecla da qualidade de vida e da longevidade. Porque ela é um conjunto, né? Elas são um conjunto, né? Esses fatores. E você consegue fazer uma poupança de músculo até os 50 anos. Depois você só vai gastar o que você já fez. Se você não fez até os 50 anos, para fazer depois é muito difícil. Aí você vai ver um senhorzinho de 70 anos que anda, que corre, que limpa o quintal. Sim. Porque esse sempre foi ativo e sempre teve Sim. musculatura. E o outro senhorzinho da mesma idade, que está lá de bengala, mal consegue caminhar. É uma diferença gritante, né? Né? É verdade. Porque aquele ali sempre foi sedentário. Sim. E a gente chama mais uma vez a atenção para a atividade física, até mesmo para a vida sexual, né? Ela tem realmente um significado muito mais amplo. Muito, quando você muito. fala assim, não, pratica atividade física e não pratica, tanto o homem quanto a mulher. Né? O desempenho, a qualidade, e melhora tudo, melhora o sono e, consequentemente, melhora a libido também. Por exemplo, o uso de reposição hormonal em mulheres é um negócio espinhoso. Tem muitos ginecologistas que fazem. Para homem também tem, doutor? É mais fácil. Para homem é mais fácil, né? A progesterona na mulher. Exatamente. A progesterona na mulher só se ela tiver útero. Se ela não tiver útero, não precisa, né? Mas assim, ó, os ginecologistas ficam mexendo porque o hormônio pode aumentar a chance de câncer de mama. Sim. Uhum. Quantos por cento das mulheres morrem de câncer de mama? 1%. E se aí você não dou o hormônio, eu vou condenar a mulher a ter osteoporose. Quantos por cento das mulheres morrem de fratura? 30%. Então eu estou trocando 1 por 30. Não faz sentido. Não faz sentido. A qualidade da mulher que faz reposição hormonal, começando um pouco antes da menopausa e se sendo depois, é completamente diferente. Olha só. E no homem é só testosterona. Sim. Mas aí a testosterona é um pouquinho diferente, porque a gente não trata só o nível. Mas a minha está em 300, está normal. Não é isso. Então. Não. A gente trata o sintoma. Né? O cara está com baixa energia, está acumulando gordura, está com perda muscular, está com falta de desejo sexual, disfunção erétil, está com todas as características de baixa testosterona. Mas a testosterona está em 300 ou está em 350. Vamos repor. Vamos repor e aí você vai ver a diferença. Aí você sabe que 300 para aquele indivíduo não funciona. Vai ter que deixar ele em 600. E o excesso? Tem algum problema? Tudo excesso tem problema. Quais são os problemas se tiver em excesso? Então, basicamente, para quem tem tendência a perder cabelo, vai perder cabelo mais rápido. Né? Para quem tem tendência a um crescimento da próstata, vai crescer a próstata mais rápido. Para quem tem tendência a ter problemas cardiovasculares, vai ter problema cardiovascular mais rápido. Mas nós sabemos como evitar todas essas coisas. Eu sei a medicação que eu posso usar para ele não ter perda de cabelo. Eu sei a medicação que eu posso usar para a próstata dele ser protegida. E eu sei o que eu posso usar para ele não ter problema cardiovascular. Gente, procura o doutor Cristiano. Né? Sim, sim. Aí o cara que usa testo alta, fisiológica, mas perto do limite. Sim. Se ele é um atleta, se ele faz atividade física, se ele faz o seu treino cardiovascular direitinho, ele não vai ter o risco aumentado. Aí você vai dizer que ele vai ter o risco aumentado e aquele cara que não faz nada não vai ter? Não faz sentido também. Não faz sentido. Interessante. Doutor Cristiano, a pergunta que não quer calar é se uma mulher procura vocês a respeito desse tema, deste problema, né?
qual é a conduta de vocês? Porque se ela, Muitas. se ela procura, é porque muitas vezes o homem não está querendo ajuda. Muitas mulheres procuram. Entre em contato com o call center, Uhum. tanto pelo WhatsApp quanto pela ligação, né? E aí, geralmente, o pessoal do call center marca a consulta. Porque se a mulher chegou a ponto de ligar e dizer que o marido está precisando de ajuda, é porque ela já falou pro marido também. Muitas vezes o marido vai contrariado. Uhum. Vai contrariado. Mas chega no Vai. médico, a gente fala. Cara, se a sua mulher está se preocupando, é porque ela gosta de você. Se ela não se preocupasse, ela estava dando para outro. Né? Então, está se preocupando. Excelente. Doutor Cristiano, você fica aqui em Uberlândia. Como é que é a sua agenda aqui em Uberlândia? Você me explicou que é 2 vezes ao mês. Isso, eu venho uma Mas a terça sua sim. equipe fica aqui. A equipe fica na cidade e na clínica. Tem o Dr. Carlos, o Dr. Jorge, que atendem na segunda e na sexta. E eu venho uma terça-feira sim, uma terça-feira não. Fora isso, tem o fisioterapeuta e a nossa equipe administrativa que fica aqui sempre. E em Brasília, como é que funciona? Em A Brasília, gente fala porque o nosso podcast ele fala para todo o Brasil, né? Então a gente... em Brasília sou eu, Dr. Ariel, Dr. Pedro, Dr. Paulo. A gente tem nossas agendas lá. Eu atendo em Brasília somente na segunda-feira. E em Goiânia, tá eu, Dr. Pedro e Dr. Júnior. Eu atendo todas as quintas-feiras lá em Goiânia. Então a clínica ela é uma rede, então. Tem 3, né? 3 unidades. 3 unidades. E aí eu fico nessa correria. Mas dá resultado. Feliz? O melhor resultado é ver o resultado do paciente. É isso que eu ia te perguntar. Você, enquanto médico, né, que já atua há tanto tempo, que já vê tantos relatos, tem alguma situação que você gostaria de passar para nós, contar para nós, até como incentivo? Você já contou algumas para nós, mas tem alguma que é aquela situação, a gente sabe que a gente não revela nome, não revela nada, mas aquela situação que você fala assim, não, essa aqui vale a pena que as outras pessoas saibam, porque vai fazer um significado muito grande na vida de inúmeras pessoas. Tem um paciente que era amigo e virou paciente. Sim. Ele já tem mais de 40 anos e ele tem uma vida, digamos assim, bem ativa. Ele é músico. A gente sabe como é que é músico, Sim. né? E ele tinha problema de ejaculação precoce. E eu costumo dividir ejaculação precoce em 2 grupos. Tem a turma do miojo, que fica pronta em 3 minutos. E tem a turma do tangue, Sim. que dá 2 colheradinhas e já tá pronto, né? E esse cara é da turma do tangue. E aí, vai tratar? Não vai. Vai tratar? Não vai. Vai tratar? Não vai. Aí um dia foi. Aí ele fala assim, ele me chama de Grisa, né? Que é meu sobrenome do meio. Grisa, eu tô uma máquina. Olha só. Como assim? Não, antes era 10 segundos, agora nem gozei mais. Fiquei a noite inteira. Olha só, meu Deus. Aí passou um tempo, ele falou assim, Grisa, as meninas, eu saía só uma vez, elas não queriam sair mais. Agora elas estão me ligando todo dia. Olha Viu a diferença da vida? Sim, sim. Então, para alguém que tem a vida sexual bem ativa, a qualidade faz muita diferença. Claro, quando você tem 20 anos, você tem um monte de cartucho no bolso. Mas quando você tem 35, 40, os cartuchos começam a ficar menos, então o tiro tem que ser certo. Então é isso aí. Essa é o incentivo, né, para que as incentivo. pessoas elas consigam. Não tem idade, como você falou, que tem pacientes. De 18 a 18 84 anos, 84 anos, que é o de Uberlândia. que é de Uberlândia. Uberlandense. Ele e a esposa Ele e a esposa. acompanham. Então eu fico muito feliz, porque realmente esse tema é um tema que invade a casa das pessoas. E eu tenho certeza que tudo que você falou para nós hoje, tudo que o Dr. Cristiano falou para nós hoje, vai mudar e impactar a vida de inúmeras pessoas. Porque o conhecimento, ele é libertador. Exatamente. Né? Ele é libertador. Então, a partir do momento que você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, você está vendo, peraí, por que eu não vou tentar? Por que eu não vou procurar ajuda? Tem ajuda para mim. Tem solução. Isso realmente é impactante e faz a diferença, sim, na vida das pessoas. Todo mundo faz sexo. Não adianta a gente ficar escondendo, mas é a realidade em 99,9% das pessoas. Tem os assexuados, né? Tem. Mas é Minoria. 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 É muito minoria, né? E todo mundo sabe como uma boa noite de sexo faz bem para a pessoa. Ou para as pessoas, né? Você acorda com outra disposição. Você dorme muito mais relaxado. Sexo não é só relacionamento.
Sexo faz parte da vida da gente. Sim. É uma necessidade fisiológica, como comer, dormir, beber água. Então, tem que ter uma boa qualidade. Doutor Cristiano, muito obrigada. Eu fico muito feliz em você receber o meu convite, em estar aqui, tirar o seu tempo da sua agenda para poder estar aqui com a gente, compartilhando tantas informações bacanas, tanta coisa interessante, tanta coisa nova, tanta coisa que, na verdade, quem não é da área, quem nunca sentou no consultório de um médico sexólogo como você, não sabe. Não E sabe. tem gente que até morre sem saber. Exatamente. Então, a partir de agora, eu tenho certeza que muita gente já compartilha esse episódio com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, porque com certeza vai impactar a vida de muita gente, tudo isso que o doutor Cristiano falou para nós hoje. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado demais, O nosso É Bom Pra Quê está super feliz e com certeza vai estar sempre de portas abertas. Maravilha. O seu podcast, Muito Prazer, podcast. Isso. Vai lá, gente. Você também assista no YouTube. Também tem o Instagram, não é isso, doutor Cristiano? Tem o Instagram. E tem o meu Instagram também, que é o Sim. @drestivalete. Sempre tem alguma coisinha nova lá. Prontinho. Muito obrigada. Tudo de bom para você. Uma boa Muito noite. feliz e até a próxima. Até a próxima.